Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Presente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Miquéas Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Como sempre. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Adão Xavier. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Tem 8, Magela. Deu 8. Estão presentes 8 deputados. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Antônio José Cafu. Disciplina os concursos públicos para preenchimento de cargos ou empregos públicos da administração pública direta, nas autarquias, nas fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal e da outras providências. Moção do deputado João de Deus. Reivindica manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal ao DEFER, solicitando providências no sentido de reativar a participação da Polícia Militar do Distrito Federal na campanha Caminhando com a Saúde. Requerimento do
deputado Geraldo Magela requer a não realização de sessão ordinária no dia 6 de novembro de 1995. Tem sessão solene. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer retirada de tramitação de proposição de sua autoria. Não precisa passar nas comissões, tem que votar em plenário. O que eu leio aqui? Comunica a chegada, é isso? Comunico a chegada do relatório analítico e parecer prévio sobre as contas do governador do Distrito Federal, exercício de 1994, vinda do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esta presidência convoca os excelentíssimos senhores líderes de partido para reunião hoje às 16 horas, na sala de reuniões da presidência, para discutir a questão da terra. Passamos ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero parabenizar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na figura de seu presidente, de todos os parlamentares, mas sobretudo do vice-presidente, companheiro José Edmar, os companheiros editores do DF Letras, pelo belíssimo exemplar do suplemento cultural DF Letras. O DF Letras já vem se consolidando como um veículo cultural dos mais importantes do Distrito Federal, trazendo debates, pontos de vistas, poesias, contos com produção literária do Distrito Federal. E neste último número, onde a capa é a nossa querida Cora Coralina, que já faz 10 anos de sua morte, esse DF Letras realmente conseguiu uma coisa excepcional. Transcreve aqui alguns dos poemas mais bonitos da nossa querida e saudosa Cora Coralina. E não poderia de registrar aqui a oração do milho, que toda vez que leio me emociono profundamente. Tive o prazer, o grande prazer, de conhecer a querida Cora Coralina. E gostei tanto de tê-la conhecido que levei minha mãe para conhecê-la, porque eu tinha certeza que ela teria essa mesma sensação. E me lembro que na nossa conversa ela registrava como um exemplo da força divina e da força da natureza, que o ser humano já dominava toda a composição química e física do elemento milho, mas não conseguia reproduzi-lo enquanto semente, ou forjá-lo enquanto semente, e que aquilo era a prova da força da natureza e da força divina. Quero saudar aqui, porque considero também Cora Coralina como um dos melhores e maiores exemplos da nossa cultura, especialmente
da cultura goiana. E o que mais me impressionava na senhora Cora Coralina era a sua lição de otimismo, a sua lição de acreditar no futuro do homem e da civilização. Dizia Cora Coralina, numa mensagem de fim de ano veiculada pela Rádio Nacional, que eu já procurei de todas as formas recuperar e não consegui, ela dizia que os tempos presentes são infinitamente melhores do que o passado e serão certamente infinitamente piores do que o futuro. Isso demonstra a grandeza e o otimismo num futuro melhor construído pelos seres humanos. E é essa lição de vida, da simplicidade, mas do otimismo no homem, no ser humano, e principalmente também da mulher, que a Cora Coralina foi uma das mulheres que se revelou em seu tempo, que nos dão otimismo, nos dão grandeza e nos fazem permanecer forte na luta por dias melhores. Senhor presidente, no pequeno expediente terei a oportunidade de voltar a um tema que gostaria de adiantar aqui. Tive a oportunidade de fazer uma denúncia ao Correio Brasiliense sobre a possibilidade de escuta nos telefones celulares. E devido à gravidade do tema, estou encaminhando ainda hoje a apreciação dessa casa, uma moção ao ministro das Comunicações, ao presidente da Telebrasília, para que providências enérgicas sejam tomadas para apurar a responsabilidade e para tomar providências no sentido de sanar as irregularidades, as gravidades denunciadas por mim ao Correio Brasiliense. E quero dizer que esta mesma denúncia estarei formalmente registrando hoje na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, na Câmara Federal, porque este é um problema nacional, deputado, por favor, e não apenas distrital, e que devem ser tomadas providências urgentes, porque está sendo violado o sigilo das telecomunicações no Brasil. Voltarei ao tema no pequeno expediente, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero iniciar minhas palavras fazendo os elogios aqui à vice-presidência da Câmara pelo extraordinário suplemento literário de edição da nossa Câmara Legislativa. Efetivamente, homenagear a Cora Coralina é uma demonstração de sensibilidade e de amor à arte, na sua forma mais pura, já que Cora Coralina, uma doceira, uma mulher que nunca teve acesso à instrução de primeiro nível, conseguiu, com a sua inteligência, com a sua poesia e com a sua sensibilidade, mostrar que a verdadeira cultura não se faz na erudição, e sim no talento. Mas o motivo principal de ocupar aqui esta tribuna era para falar sobre o projeto de lei encaminhado ontem a esta Câmara Legislativa pelo governo do Distrito Federal, que, em sua ementa, diz que fixa um teto de remuneração para os servidores públicos civis no âmbito do Distrito Federal. Essa é uma providência que nenhum de nós, a rigor, combate, até porque a lei, desde 1992, já determina que nenhum servidor no Distrito Federal pode ter um salário superior ao salário do deputado distrital ou do secretário do Estado. Não seria difícil aplicar essa lei estabelecendo o teto de R$6.000 se o governo tivesse tido cuidado de, ao convidar os secretários, deixar claro que não permitiria a acumulação de 2 salários para apenas um emprego. Mas, lamentavelmente, o que nós vemos no projeto trazido ontem pelo governo é um acúmulo de falhas. Em primeiro lugar, porque o projeto não fixa teto. O projeto permite que qualquer servidor requisitado ultrapasse livremente o teto de R$6.000, tornando oficiais, assim, aqueles servidores requisitados que vão ganhar mais do que o teto estabelecido em lei. Além disso, o projeto extingue definitivamente, a partir de agora, o direito à percepção dos quintos, quando poderia ter copiado aquilo que fez a União, que transformou os quintos em décimos, permitindo a acumulação desses valores, desses proventos, apenas dilatando o prazo de direito à aquisição dos mesmos. E para terminar, eu gostaria de dizer que, lamentavelmente, o projeto também, embutido de maneira muito sutil na sua cláusula 7ª, pretende acabar
com o direito do reajuste automático dos 14.600 servidores ocupando cargos comissionados no Distrito Federal. Ora, com isso, o que é que nós vemos? Nós vemos que o direito ao reajuste dos servidores de maior nível, que são os secretários, está garantido. E, lamentavelmente, quem está pagando essa conta são os 14.600 servidores que, pelo projeto, perderiam esse direito de muitos anos, que já foi apreciado nesta Câmara Legislativa e que sempre obteve voto contrário dos que hoje estão no governo. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Marcos, em nome da liderança do PSDB, ao deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje de manhã, vendo os jornais, mais uma vez, a imprensa tenta me colocar numa posição de queimação. Entendo que tem alguém por trás dessa queimação. Não é lógico, não é correto que isso venha de graça. Mesmo porque apresentei um projeto aqui nessa casa, um anteprojeto, que poderia estender aos deputados distritais a possibilidade de serem administradores regionais. Mas quero dizer aos nobres companheiros que estão por trás dessa jogada, que entendi a jogada. Já entendi a queimação que querem fazer. Então, quero deixar claro, em nenhuma hipótese quero a administração de Taguatinga. Em nenhuma hipótese aceitarei tal cargo. Em nenhuma hipótese quero ter uma queimação com o administrador de Taguatinga que realmente corresponde a todos os anseios da sociedade e os anseios que nós colocamos para aquela cidade com a administração que dificultosamente tenta fazer. Então, quero deixar claro, essa queimação não serve. Essas colocações que tentam induzir a imprensa para fazer com o meu nome não servem. Já está percebendo. E quero dizer mais, até entenderia que essa proposta de emenda à lei orgânica não passaria, mas diante desse joguete malandro, macabro, quer dizer que vossas excelências podem me colocar justamente contrário a esse interesse que está aí por trás. E justamente buscando a ter essa extensão de deputado à administração regional, para que possa. Agora, deixando claro que, em hipótese nenhuma, sairei dessa Casa Legislativa para assumir qualquer cargo no Poder Executivo. Mesmo porque nunca fiz esse gênero, nunca negociei nesse sentido, e muito pelo contrário, honro demais o meu mandato e tenho aqui quase 100 projetos de lei, do quais vou defender até o final para que sejam aprovados. Portanto, a maracutaia que tentam jogar aí para desestabilizar, para que essa proposta não vá à frente, pode sair pela culatra. E muito pelo contrário, possamos implantar essa emenda à lei orgânica para que isso possa surtir um efeito desastroso na bancada de oposição. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui a esse plenário para tratar de um assunto que eu considero extremamente grave. Nós tivemos a realização de uma sessão em Samambaia a semana passada e tivemos um relato por parte dessa presidência de fatos gravíssimos que ocorreram durante aquela sessão. E ontem, ao ligar a televisão, nós presenciamos uma propaganda paga pela bancada do PMDB, em que a bancada do PMDB traça uma versão dos fatos que eu considero aqui, no mínimo, imoral. Imoral porque, dentro desse plenário, nós percebemos novamente que se tornam distorcidos os fatos, que as palavras, os gestos e as ações, de acordo com a verdade de cada um, não se tem
e não se busca a ética de nenhum comportamento e se expressa para a população aquilo que a mente de cada um tenta colocar. E eu diria, senhor presidente, que esta Câmara, neste momento, tem que trazer à luz os fatos que aconteceram naquela sessão. É inevitável que se proceda aqui uma investigação profunda do que ocorreu, para que não se coloque sobre os ombros de alguns fatos como vem sendo mencionados. Eu diria que esta presidência tem que instaurar uma sindicância e tornar verdade o que aconteceu. Presenciamos e eu fui testemunha de que ali estavam presentes agitadores profissionais que em diversas sessões estiveram presentes, como no Paranoá, como na Vila Planalto, como em Ceilândia. E a imagem que a imprensa conseguiu filmar traz essa evidência da presença dessas pessoas. E eu queria também registrar que por diversas vezes nós já presenciamos várias, eu diria assim, articulações dentro da sessão, entre pessoas que estavam tentando influir e tentando insuflar essas pessoas para que ali pudessem incitar fatos como o que aconteceram em Samambaia. Eu gostaria de dizer que o fato como foi noticiado pela bancada do PMDB coloca sobre os ombros dessa presidência uma responsabilidade que não é verdade. Eu fui testemunha e presenciei e vi em diversos momentos estas pessoas que eu já mencionei aqui, pessoas lutadoras que hoje prestam serviço, que foram identificadas com a polícia não com a polícia, mas pela polícia, e essas pessoas estavam insuflando a população adentro da sessão, a jogar cadeiras, lançarem luta corporal ali dentro. E, portanto, eu gostaria que essa presidência pudesse, nesse momento, junto com a mesa diretora, instaurar essa sindicância. E acho que este ato irresponsável da bancada do PMDB só denigre esta Câmara, porque coloca nos ombros de alguns uma culpa que não é dele, e sim de outras pessoas que precisam, nesse momento, ser ditos nomes e ser dita a responsabilidade. Por isso, acho que essa presidência tem que instaurar essa sindicância e tornar esse fato realmente um fato que a população saiba quem são os autores, quem são os responsáveis, para que nós, como um todo, não tenhamos sobre os nossos ombros uma culpa de que não somos os responsáveis. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo inicialmente a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros da imprensa, é lamentável o que nós vimos ontem pela televisão. É lamentável que companheiros nossos parlamentares desta casa venham tentar travar uma luta política a nível de televisão, a nível de mídia, que, sendo através dessa luta política, nós estamos denegrindo a imagem desta casa junto à população de Brasília. No meu coração, todos os parlamentares dessa casa são meus amigos e assim eu os considero, independentemente das siglas partidárias, independentemente das posições em que ocupam nesta casa, junto ao governo, junto à oposição, junto ao bloco independente. Tenho muitos amigos, inclusive, na própria bancada do PMDB. Amigos, inclusive, pessoais. Mas ontem, o videoclipe divulgado, montado pela bancada do PMDB, para mim, foi uma aberração, um descalabro, podemos dizer assim, mal preparado e mal arquitetado
para se travar a luta política daquela. Não estive na sessão de Samambaia, não posso dizer com toda a veracidade o que aconteceu ali, mas fui o primeiro parlamentar, a primeira pessoa a assistir aquela fita gravada. Porque na hora em que eu me encontrava na TV Apoio, aonde filmaram com exclusividade aquelas cenas, a TV Apoio, eu me encontrava no estúdio da TV Apoio, fui o primeiro a tomar conhecimento dessas fitas, daquela filmagem. E na filmagem que foi repassada através da TV Apoio, na sua íntegra, não foi bem aquilo que a bancada do PMDB quis demonstrar ontem na televisão. Não vou aqui querer nominar nomes de parlamentares, nomes de ninguém. Eu quero apenas exigir que essa presidência tome uma postura, não só a presidência, como a mesa diretora também desta casa, tome uma postura em relação ao que foi feito ontem, para que não mais se torne a prática no dia a dia. Os nobres parlamentares que compõem a mesa diretora da nossa casa têm a sua autonomia, têm a sua independência, são parlamentares dignos de louvor, como também o nosso presidente da Câmara Legislativa, que até hoje, durante a gestão na sua presidência, não cometeu nenhum ato que desabone a sua conduta. Agora, senhores parlamentares, botar nos ombros da presidência da Câmara Legislativa a culpa do ocorrido na sessão de Samambaia é querer dar responsabilidade a quem não teve culpa do episódio. Acredito sim que aquela sessão foi uma barbaridade, uma sessão que denegriu a imagem da nossa casa, junto à população de Samambaia e junto à população de toda Brasília, que agora, fatos como este, como uma sessão daquela, nós temos que lutar para que demais cidades satélites não aconteça o mesmo. Agora eu quero aqui terminar e concluir que essas disputas políticas existentes aqui no nosso meio se travem aqui internamente a nível de Câmara e não a nível de mídia, a nível de poder econômico, com isso sujando a imagem da nossa Câmara Legislativa, sujando a imagem de todos os parlamentares aqui presentes. Porque a cada ano que passa, é comprovadamente isso, perante as pesquisas, a opinião pública tem uma aversão a políticos muito grande. A cada eleição que se passa, os votos brancos, nulos, abstenções, rasurados, é enorme, por causa dessas posições políticas que às vezes muitos vemos na mídia e nos canais de televisão e nos jornais. Portanto, solicito ao senhor presidente dessa casa, a mesa diretora, que tome alguma providência para que fatos como esse não aconteçam mais aqui em Brasília e nesta casa. Concedo a palavra. Rodrigo. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Senhor presidente, eu estou inscrito e quero fazer uso da palavra, mas estou aguardando o cantor Rony Mota, que estará aqui em 5 ou 10 minutos, e gostaria de falar com a presença dele. Concedo a palavra ao deputado Zé Ramalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, senhor presidente, a comissão de orçamento ontem ficou funcionando até às 22 horas e essa comissão recebeu um total de 1.076 emendas. Acredito que seja um dos anos mais profícuos em termos de emenda. E eu tenho certeza que aquilo que competir à COF no mérito da mesma serão analisadas e serão julgadas independente da cor ideológica. Tenho certeza que todos os 24 querem o melhor para o Distrito Federal.
Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, eu, quando criança, ouvia muito contar uma história muito interessante, que era chamada A Lebre e a Tartaruga. E era uma história muito interessante que ela, no fundo, ela dava uma lição de vida para as pessoas. Ela ensinava muitas coisas interessantes para as pessoas. E diz o seguinte, resumindo a história, que todo mundo bem conhece, a lebre ela saía desesperadamente para uma corrida que na realidade deveria ser uma maratona, e ela saía como quem fosse correr 400 metros. E ela se cansava e percebia um desgaste muito grande e resolvia parar. No que ela parava, que resolvia cochilar um pouco, a tartaruga muito sistematicamente, muito persistentemente, caminhava tranquilamente. Ao final, quando a lebre acordou, ela foi perceber que a tartaruga já tinha cruzado a linha de chegada, e aí era muito tarde. Essa lição ela nos ensina muita coisa. Às vezes a gente sai desesperadamente em busca de um objetivo, e às vezes esquece que existem várias regras no jogo, que existem várias coisas que acontecem no jogo, e que elas se mudam, elas se alteram. E muitas das vezes, algumas lebres, elas dormem. Outras lebres, no que percebem que a tartaruga está passando, resolvem fazer armadilhas, resolvem dar cotoveladas, resolvem fazer uma série de armações para impedir que a tartaruga continue no seu passo firme, mas consistente, no seu passo firme, determinado, pausado e com calma. E isso se parece que essa história, ela tende a se repetir consequentemente. A gente percebe que essa história se repete sempre em vários ciclos da vida. Os últimos fatos parece que mostram um pouco disso, e a gente precisava refletir sobre isso. Nós vivemos num conjunto em que muita história ainda há para se contar, e às vezes a lebre pode dormir debaixo de uma árvore. E quando ela acorda, ela vai perceber que a tartaruga está ali caminhando, consistente, determinada, sendo acusada às vezes de ser lerda, de ser vagarosa, mas ela está caminhando e com certeza essa tartaruga vai chegar ao ponto final, com certeza. Então, muitas das vezes não adiantam as cotoveladas. Agora, sobre o ocorrido, eu acredito que nós temos uma responsabilidade para com a sociedade de deixar claro, muito claro, o ocorrido nas sessões abertas que temos feito, que levamos essa casa para fora. Porque a sociedade merece um respeito, a sociedade merece uma versão muito clara de tudo isso, a sociedade merece uma versão muito coerente de tudo que tem acontecido nesta casa. Infelizmente isso não tem ocorrido, basta perceber a imagem exposta ontem à noite. E para os engenheiros do videotape, é importante, eu que como artista aprendi a fazer algumas observações, é importante observar um pequeno detalhe. Experimentem assistir o videotape de ontem com os ouvidos tampados. A gente vai ver uma outra imagem. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, o cantor Rony Mota e seu empresário João Rezende, a meu convite, estão nesta casa. E eu pediria a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para que ele pudesse ser apresentado ao plenário e ser cumprimentado pelos deputados. É um garoto que tem elevado o nome de Brasília até para o exterior, e eu queria pedir a Vossa Excelência a compreensão
E após a apresentação, eu falaria da tribuna no meu pronunciamento. Em atenção ao pedido de Vossa Excelência, a presidência suspende a sessão por 3 minutos para receber a pessoa que Vossa Excelência se refere. Está suspensa a sessão por 3 minutos. Está reaberta a presente sessão. Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados amigos da imprensa, meu prezadíssimo amigo Rony Mota, João Rezende, Márcio, que está aqui presente também no plenário, servidores, fiscais de concessão e permissão, meus cumprimentos. Senhor presidente, o convite que fiz a Rony Mota e a João Rezende para que viesse a este legislativo conhecer pessoalmente todos os deputados, ser cumprimentado e apresentado a esta casa, não foi mais do que um dever de reconhecimento da luta de Rony Mota, esse garoto de 13 anos, nascido em Sobradinho, que hoje tem se destacado não só no Brasil, mas também no exterior, pelo seu trabalho brilhante. Rony Mota é o esteio de sua casa. Rony Mota é a esperança de Brasília. Rony Mota é a voz que eleva esta cidade a todos os rincões do país. É a voz de um lutador, de um vencedor. Rony Mota já participou de vários concursos, ainda como calouro e hoje já como um profissional da música. Logo em seguida gravou seu primeiro disco, em parceria com a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, que vendeu 60 mil cópias e continua vendendo. Este ano, durante a Festa dos Estados, Rony Mota lançou o segundo disco, com as participações da dupla João Paulo e Daniel e Eli Correia. O disco já alcançou a casa de 30 mil cópias vendidas. Paralelamente à carreira artística, de onde garante o sustento de sua família, Rony Mota estuda, ele cursa a 5ª série do 1º grau. Também o irmão do Rony já promete fazer sucesso como cantor. Com apenas 3 anos, Jonathan Mota gravou um disco de música sertaneja, entrando para o livro dos Guinness, dos recordes como o mais jovem cantor a ter um disco gravado. De fora, meus amigos, que essa singela homenagem é justamente para dar a esse garoto mais vitamina, para que ele possa, juntamente com o João Rezende, esse moço que ao longo de muitos anos vem dando apoio a Rony e o acompanhando, o incentivando, para que ele possa justamente galgar no campo musical, justamente o espaço que está galgando. A você, Rony Mota, eu pessoalmente, em nome do meu gabinete, estou lhe oferecendo e quero entregar agora pessoalmente uma pequena placa, para que esse dia fique consagrado nas nossas memórias, e dizer para você, a sua família, sua mãe, seus irmãos, que nós estamos felizes porque você é um garoto que deu muito certo. Está dando muito certo. Parabéns a você e obrigado, presidente, pela oportunidade de aqui cumprimentar a Rony Mota. Rony, eu vou lhe entregar pessoalmente essa plaqueta. Com a palavra, o deputado
A presidência agradece a presença do cantor Rony Mota e de seus empresários que honram muito esta casa. Passo agora a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria neste momento de parabenizar a iniciativa do nobre deputado, nosso colega deputado Manuel Andrade, pela iniciativa de homenagear neste ato o jovem cantor Rony Mota. Acreditamos que o aperfeiçoamento dos talentos artísticos da nossa cidade precisa realmente ocorrer e precisa do incentivo necessário para que se possa despertar vocações musicais, vocações artísticas no nosso povo. Portanto, eu parabenizo ao deputado Manuel Andrade pela iniciativa e ao jovem cantor desejando sucesso na sua atividade profissional. Eu aproveitaria, senhor presidente, para fazer um registro que considero muito importante nesta casa. Há um movimento denominado Grupo de Liderança Cristã que existe em vários países do mundo. Inclusive, anualmente, é realizado com a presença do presidente dos Estados Unidos e o vice-presidente, com a presença das lideranças do Senado e da Câmara daquele país, o Encontro Nacional de Lideranças Cristãs. Esse encontro tem sido realizado com a presença de cerca de 3.000 convidados do mundo inteiro. São parlamentares, são pessoas que estejam atuando no sentido de criar nos ambientes de trabalho um espaço para a convivência fraterna entre as pessoas das mais variadas denominações e credos. E aconteceu hoje pela manhã, a partir das 7h30, no Senado Federal, sob a coordenação do Grupo de Liderança Cristã Parlamentar, um café da manhã, que teve a presença de pessoas convidadas, de representantes dos países da América do Sul, com a presença de parlamentares de todo o Brasil, inclusive governadores, e com a presença também das lideranças do Senado e da Câmara Federal, participando daquele encontro que foi tremendamente relevante e de grande edificação para todos que ali compareceram. E eu, senhor presidente, ao participar daquela reunião, confesso-me sensibilizado com o espírito de confraternização que caracterizou as palavras e as manifestações que foram proferidas durante aquela cerimônia. Acredito que há um tempo, esse ano, senhor presidente, creio que é do conhecimento de Vossa Excelência, bem como do conhecimento dos demais nobres pares desta casa, que nós estamos, durante este ano de 1985, comemorando o Ano Internacional da Tolerância. É uma data, uma decisão da Unesco em transformar o ano de 1985 como o Ano Internacional da Tolerância. E a gente sabe que a intolerância religiosa tem produzido muitas guerras ao longo da história. E nós achamos que no ano em que se avizinha, estamos às vésperas aí do limiar de um novo século, é preciso que a religião, que aquelas manifestações de fé sirvam para o exercício da paz entre os seres humanos. E acredito que esse encontro, que contou com a presença de lideranças evangélicas e católicas, contribui significativamente no sentido de permitir que haja maior compreensão entre os seres humanos.
E eu faço desta tribuna, senhor presidente, o registro parabenizando aos organizadores daquele encontro, que acredito foi coroado de pleno sucesso. E desejo que este encontro se torne também tradicional no nosso país. Assim como nos Estados Unidos, em um encontro anual, se reúne mais de 3.000 representantes, seja da área parlamentar, do judiciário e dos executivos no mundo inteiro, que também se possa ter esse encontro tradicional aqui no Brasil, para que pessoas envolvidas nas mais diferentes atividades possam gastar algum tempo dentro das suas repartições para pensar também, não apenas nas coisas materiais, mas que possam também refletir a respeito das coisas relacionadas ao espírito e, mais especificamente, relacionadas ao nosso Criador. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna para fazer uma gravíssima denúncia. Na segunda-feira estava em meu gabinete, fui procurado por um cidadão indignado que vinha fazer uma denúncia sobre o telefone celular. Naquela oportunidade, o cidadão demonstrou que, se utilizando de um pedacinho de papel laminado encontrado em qualquer carteira de cigarro, que colocado entre o segundo e o terceiro circuito de um telefone celular, fechando um curto e discando um código de apenas 6 algarismos, poderia-se entrar nos 305 canais que compõem o sistema de telefonia celular do Distrito Federal. Com isso, qualquer pessoa poderá escutar conversas do governador, de secretários de Estado, de parlamentares, de empresários, de cidadãos comuns. Achei a denúncia da maior gravidade, porque envolve interesses diversos, desde interesses do cidadão comum, que quer ter a sua vida privada, reservada, sob sigilo, desde o interesse público, que pode estar sendo comprometido com informações privilegiadas. Essa denúncia, resolvi consultar a legislação logo após a denúncia. E a escuta ilegal, clandestina, infringe o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é inviolável o sigilo da comunicação telefônica. Infringe o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que garante privacidade a todo cidadão. Infringe ainda o Código Brasileiro de Telecomunicações, em seu artigo 56. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o avanço tecnológico não pode servir para escravizar o homem. Muito pelo contrário, ele deve servir para aumentar a nossa liberdade e para humanizar as relações entre os homens. Ao fazer isso, não sei ainda se de forma proposital ou não, alguma instituição ou alguma empresa está violando diversos artigos da nossa Constituição, da nossa lei orgânica, do Código de Telecomunicações e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O telefone celular é objeto de trabalho de milhões de pessoas, seja de empresários, seja de políticos, seja de cidadãos comuns. No momento em que se perde toda a privacidade do seu uso, ele não passará de um instrumento fútil, um instrumento para conversas fúteis, sem importância, com prejuízos incalculáveis para milhões de pessoas que hoje dispõem de um telefone celular como objeto de trabalho. Devido à gravidade do assunto, estou hoje encaminhando a esta Câmara Legislativa e pretendo, senhor presidente, e faço um apelo aos senhores parlamentares, que seja votada ainda hoje uma moção
que solicita providências e explicações urgentes da Telebrasília e do Ministério das Comunicações. Quero dizer ainda, senhor presidente, que estarei hoje, à tarde, formalizando, junto à Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, na Câmara Federal, essa denúncia que, sem dúvida alguma, é gravíssima e que merece uma apuração nacional. Merece apuração nacional porque isso não se restringe apenas ao Distrito Federal. Isso acontece em todo o território nacional. Conto com o apoio dos nobres colegas. Espero com isso estar alertando a população dos riscos de que é hoje a utilização do telefone celular, que pode estar sendo utilizado por pessoas mal intencionadas ou até mesmo por órgãos de informação para rastrear conversas de particulares, de empresários, de políticos, buscando conseguir informações privilegiadas. Por fim, senhor presidente, gostaria de lamentar profundamente os episódios envolvendo a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ocorridos em Samambaia e utilizados pela imprensa e por partidos políticos. Quero dizer que toda vez que se busca envolver a imagem de um parlamentar dessa casa, seja apenas um parlamentar ou do nosso presidente, nós estamos, na verdade, maculando a imagem da Câmara Legislativa, que todos nós temos obrigação perante a população do Distrito Federal de defender a sua integridade. Muito obrigado, senhor presidente. Concluído o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. A palavra, deputado Rainha. Solicito a Vossa Excelência inversão da pauta para votar o item número 2. A presidência não acata. Mantenha a ordem. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Apreciação do veto total. Apreciação do veto total, projeto de lei 041/95, que estabelece prioridades nos recursos transferidos pela União Federal para a construção da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar Federal. Autor, Luiz Estevão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Em primeiro lugar, eu desejo me solidarizar com Vossa Excelência em relação ao ocorrido em Samambaia e a tentativa de denegrir a sua imagem, que, consequentemente, denigre a imagem da Câmara Legislativa. E solicitar que a mesa desta casa tome uma providência em relação ao clipe que foi produzido ontem pelo PMDB e que vem causando a indignação de várias pessoas e que atinge diretamente a figura do presidente desta casa. Gostaria que a casa pudesse, através de sua representação maior, tomar uma posição sobre isso diante da indignação de todos nós. E, em segundo, comunicar que 1.100 emendas foram apresentadas ao orçamento e que nós esperamos que sejam emendas que, de fato, venham a colaborar. Aquelas que não forem, com certeza, a Comissão de Economia estará, nesse momento, a partir de hoje, negociando com os autores das emendas e tentando convencê-los daquelas que são positivas, serão acatadas, aquelas que ferirem frontalmente políticas que, digo assim, corretas, deverão estar sendo rejeitadas. Portanto, a partir de agora, inicia-se um processo de negociação de todos aqueles que participaram democraticamente da apresentação de emendas. A presidência convoca os senhores membros da mesa diretora para uma reunião imediatamente após esta sessão para tratar de assuntos de interesse da Câmara Legislativa. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Felipe. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência sobre a forma de inscrições para uso da palavra no comunicado de parlamentares. Nós estamos vendo aqui, inclusive, coincidindo a mesma letra, a mesma caneta que marcou aqui, inscrições feitas agora, durante a sessão.
prevalecendo sobre inscrições anteriormente feitas, o que era consagrado nesta casa. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência se mudou alguma coisa, se mudou o regimento ou se mudou o entendimento das inscrições, ou se foi uma mera coincidência das 6 pessoas que usaram a palavra, 4 praticamente de clara situação, inclusive colocados nesse momento. A presidência concede a palavra aos parlamentares por ordem de falação, conforme prevê o regimento interno. E Vossa Excelência poderá ter acesso às notas taquigráficas dos discursos, que poderá perceber que tipo de discurso que foi feito. Senhor presidente, entendo então que essa forma de inscrição com antecedência em dia anterior já não tem mais valor. Tem valor desde que, e seguindo a ordem da ordem de falação nas 4 últimas sessões. Senhor presidente, o que tem precedência? A inscrição ou o número de sessões que o parlamentar usou a palavra? O número de sessão... Então, lamentavelmente, a inscrição não tem precedência. Tem precedência e nós manteremos esse entendimento. Senhor. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Odilon. Eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência que a fita que foi exibida no programa do PMDB, aliás, no informe do PMDB, está à disposição de todos os pares, de todos os deputados, de toda a sociedade na liderança do partido, e que eu não vi aqui nenhum desacato a Vossa Excelência. O desacato maior que tem em Brasília, que está ocorrendo hoje nessa casa, é o projeto que o senhor governador encaminha a esta casa, senhor. A presidência também informa que tem a fita e que a coloca à disposição. Aliás, tem mais de uma fita. E que coloca à disposição dos senhores parlamentares. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Luiz Estevam. Eu gostaria de reiterar o convite, não só para ver o clipping, como para ver a íntegra da fita que se encontra em meu poder. Fita essa, sem corte, sem edições, que traduz a íntegra do que aconteceu em Samambaia. Além disso, gostaria de registrar que, lamentavelmente, nenhum dos deputados aqui presentes teve o cuidado de se solidarizar com esse parlamentar quando foi prematuramente acusado pela presidência da Casa, sem qualquer tipo de julgamento ou de provas. Muito obrigado. A presidência informa que já instaurou inquérito policial, que está investigando e que oportunamente dará conhecimento a todos das conclusões do inquérito policial. Com a palavra, deputada Maninha. A palavra, deputada Maninha. Eu gostaria de, para maiores esclarecimentos, dizer que já se encontra em meu poder o relatório da Polícia Militar, que absolutamente não confirma as precipitadas e levianas denúncias feitas pelo presidente da Casa. A presidência manda que sejam retiradas das notas taquigráficas a última intervenção do deputado Luiz Estevam. Com a palavra, deputada Maninha. Além da instauração do inquérito que Vossa Excelência se referiu, nós gostaríamos que no âmbito dessa casa se instaurasse também uma sindicância com a participação não só da mesa diretora, mas de outros deputados que queiram participar, para que esse assunto fosse devidamente esclarecido. E, em segundo lugar, não acredito que hajam 2 fitas. Existe uma fita que foi utilizada pela própria polícia e com imagens congeladas feitas pela polícia. Na verdade, os fatos foram mostrados tais como aconteceram. E acho que essa presidência tem a obrigação de tornar verdadeiro aqui o que foi mostrado no âmbito do clipe apresentado pelo PMDB. E acredito, inclusive, que se faz necessário a divulgação não só do clipe, como também dos 2 clipes, a investigação por esta casa, a divulgação do relatório da polícia e também algumas inverdades que foram ditas, como, por exemplo, a acusação de que a segurança dessa casa é quem teria tomado a iniciativa dos fatos acontecidos na sessão de Samambaia. Eu gostaria de registrar aqui a minha solidariedade à segurança dessa casa, dizer que estes companheiros têm se comportado de uma forma correta dentro, não só do plenário, mas nas sessões que acontecem nas cidades satélites, e que em nenhum momento pode se jogar sobre os seus ombros a responsabilidade dos fatos que aconteceram, porque se torna evidente e claro nas fitas apresentadas de que aqueles episódios foram gerados a partir de elementos que são elementos que pertencem à Academia de Artes Marciais em Ceilândia. O endereço dessas pessoas existe, a identificação já foi feita pela polícia e é necessário que isso seja divulgado. A presidência informa a Vossa Excelência e aos demais deputados que existem 2 fitas e poder da presidência. Uma
uma filmada pela TV Apoio e a outra filmada por cinegrafistas amadores, e ambas estão à disposição dos senhores parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem. São duas fitas, uma filmada pela TV Apoio e outra filmada por cinegrafistas amadores. E ambas estão em bruto. Com a palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, eu quero aqui dar o meu testemunho da atuação da segurança desta casa no episódio lamentável de Samambaia, onde os seguranças aqui, os servidores que prestam segurança a nós, inclusive com risco da própria saúde, da própria vida, da sua integridade pessoal, atuaram com lisura, com dignidade, com competência, para prestar a cada um de nós e a comunidade que lá estava condições de segurança. Então, a segurança está de parabéns. Eu quero prestar esse testemunho porque eu estava lá e presenciei o modo sério, decente e preocupado que estavam com a saúde e a integridade de cada um de nós. Muitos seguranças, inclusive, saíram de lá lesionados para proteger a nossa saúde e a nossa vida. Bom, a presidência esclarece que já foi instaurado inquérito policial e que convoca os senhores membros da mesa para uma reunião a seguir a esta sessão na sala da presidência, e os senhores líderes para uma reunião às 16 horas. Eu só peço, deputada Maninha, que não se arrisque a repetir aqui, a ver repetido aqui as cenas de Samambaia. Deputada Maninha, eu solicito a Vossa Excelência que tenha cuidado e que não se arrisque a verem aqui repetidas as cenas que nós vimos em Samambaia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei 041 de 95, que estabelece prioridades nos recursos transferidos pela União ao Distrito Federal para custeio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Luiz Estevão. Solicito que o deputado Renato Rainha apresente relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, gostaria de A palavra ao deputado Rainha. Gostaria de solicitar essa presidência prazo para apresentar relatório de uma sessão. Senhor deputado, a mesa, a presidência indefere o pedido de Vossa Excelência, esclarecendo que nós estamos em sessão ordinária e que hoje já se esgotou o prazo para adiamento, e hoje nós nos encontramos já no impedimento de votar qualquer outro projeto. Então, não, vem inverter a pauta, deixa comigo. A presidência não pode conceder a Vossa Excelência sob pena de blecar toda a pauta que existe na ordem do dia. Então, a presidência não acata e solicita a Vossa Excelência que apresente relatório nessa sessão. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, então, que coloque como último item da ordem do dia, para que eu possa elaborar o relatório do veto. A presidência já indeferiu esse pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. O prazo para apreciação do veto se encerra neste dia à meia-noite e não pela manhã. Portanto, não haveria nenhum problema em concessão de prazo ao deputado Renato Rainha, já que a concessão do prazo não obstrui a pauta.
Pelo menos na sessão Mas de hoje. a presidência não concede. Mantém a não concessão. A presidência esclarece ao senhor deputado Renato Rainha que o prazo previsto no artigo 180, de 15 dias, para que Vossa Excelência apresente relatório, já se esgotou. E que esta presidência tem informação que o relatório já for apresentado, devendo agora só ser lido. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Rainha. Solicito a Vossa Excelência que me dê o prazo, porque eu preciso preparar o relatório, porque sem relatório não tem como. O relatório que Vossa Excelência deveria apresentar já tem o prazo vencido, porque o prazo é de 15 dias. Nós Esse temos prazo, até hoje, presidente. esse prazo já está vencido e, pelo que me foi informado pela assessoria de plenário, esse relatório já existe. Não, o relatório, veja bem, eu não assinei o relatório ainda, eu estou analisando o relatório aqui, eu não sei porque Vossa Excelência quero informar tão Vossa inflexível, Excelência. porque até ontem, numa sessão extraordinária, Vossa Excelência deu uma sessão para que o deputado João de Deus relatasse um projeto de lei, uma emenda à lei orgânica que estava com um acordo, inclusive, com a líder do governo de votação naquele momento. E Vossa Excelência concedeu o prazo de uma sessão. Eu não sei porque Vossa Excelência não quer conceder o prazo, inverter a pauta para que esse item seja votado pelo menos daqui a 2 votações ou 3 votações ainda nessa sessão. A presidência mantém o indeferimento e solicita ao senhor deputado Renato Rainha que devolva então o projeto para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça indique outro relator e, na impossibilidade de fazê-lo, que essa presidência indique. Solicito que o deputado Luiz Estevão indique novo relator. Manda o Paulo preparar um relatório rápido que eu vou indicar o Benício. O relator será o deputado Benício Tavares. Solicito que o deputado Benício Tavares apresente relatório. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse ali umas poltronas para os assessores deputados sentarem ali. Eles passam o dia todo de pé ali, nós trabalhando. Eu acho muito justo isso. A Vossa Excelência vê, senhor presidente, quando a gente sai uma sessão solene fora da Câmara, presidente, depois que a Vossa Excelência acabar de conversar aí, eu gostaria da sua atenção. Deputada Maninha, acho que não está deixando o presidente acatar a minha sugestão. Senhor presidente, eu vou repetir. Os assessores dos deputados ficam em pé o dia todo ali. Eu pediria a Vossa Excelência mandar botar umas poltronas, eles ficam sentados, ficam mais acomodados. Pode ser um banco especial. Senhor deputado, a presidência vai analisar, junto com o deputado Edmar Pirineus, que é responsável pelo setor de administração. Agora, só alerta a Vossa Excelência o seguinte, que se colocarmos, vamos colocar um banco para assessor de cada deputado. Até porque é o seguinte, o que nós percebemos é que normalmente estão presentes em plenário 3 a 4 assessores de cada deputado, o que inclusive não tem contribuído no andamento das sessões. Nós analisaremos o pedido de Vossa Excelência. Tá bom, obrigado, presidente. Conceda a palavra ao deputado Benício Tavares para apresentar relatório.
Senhor presidente. A palavra, deputado Benício Tavares. Projeto de lei que estabelece prioridade de recursos transferidos pela União ao Distrito Federal para custeio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi apresentado a essa Casa no dia 2/2/95. O presente projeto foi aprovado em primeiro turno no dia 10/8/95. Foi aprovado em segundo turno no dia 17/8/95. E a sua redação final no dia 17 de agosto de 1995. Foi encaminhado ao senhor governador no dia 5 de setembro de 1995. O governador comunicou a esta Casa o veto total no dia 29 de setembro de 1995. Dos motivos do veto, foram as razões alegadas pela Secretaria de Segurança sobre as prioridades daquela secretaria em relação ao pretendido no projeto. É esse o relatório. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, solicito que o deputado Peniel Pacheco faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. É veto. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, presente.